Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira pela nossa BCC Television, que gera as imagens para o site programa livrosemrevista.com.br, que sempre tem, sempre, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura biográfica muito importante, particularmente para a cidade de São Paulo, que é a Rádio Bandeirantes, de um programa especialíssimo que este ano comemora 46 anos. O livro foi escrito comemorando os seus 45. Estou recebendo o jornalista, professor de jornalismo, mestre em comunicação e cultura midiática. Isso é muito importante, cultura midiática, dentre outras atividades ligadas à área. Ele é um self-made man. Trouxe ao mundo esse livro que nós vamos falar hoje. Esse gato ninguém segura, é um título interessante. Esse gato ninguém segura. 45 anos de sucesso do programa O Pulo do Gato, pela editora Letras do Pensamento. Mestre Cláudio, tudo bem? Olá, muito obrigado olá, por Ralph. ter vindo. Isso é protocolar, nós estamos batendo papo aqui até agora. A gente uma troca de microfone e outro e contou a tua vida toda. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Aliás, é uma honra, porque um jornalista, um professor laureado e tão respeitado quanto você, realmente nos enche muito de alegria e honra o nosso espaço bastante modesto. Meu caro, esse programa que você homenageou, né? Aliás, uma homenagem justíssima. Justa, né? Justíssima e absolutamente necessária. É verdade. Nós, normalmente, as nossas histórias ficam embaixo do tapete quando tem o tapete. As informações acabam se perdendo, né, Ralph? Mas talvez até agora pelo excesso de informação. Também. Muita informação, muita bobagem. Então, o teu livro é um livro assim fundamental, não só para perpetuar esta imagem, essas informações, mas trazer ao público, particularmente o jovem, que eu acho que talvez não tenha muita ciência do que é o programa. Mas, meu caro, você trabalhou com a equipe desse programa? Trabalhei. Tive a grande honra, né, de estrear na Rádio Bandeirantes na madrugada, né? Então, assim, eu me lembro como quando criança, sendo acordado para ir à escola com o miado do gato do programa. Acorda São Paulo, seu sono justo, que é hora do pulo do gato. A cidade, seu movimento, a informação oportuna, o pulo do gato. A Bandeirantes dá o Pulo do Gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. Pulo do gato. Esta meia hora é um oferecimento de Coop, a maior cooperativa de consumo da América Latina. 5h30, está começando mais um dia na vida do brasileiro. Chegamos à segunda-feira, 17 de março. Bom dia. Acorda São Paulo, do seu sono justo, é hora do pulo do gato. A Rádio Bandeirantes dá o Pulo do Gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. O pulo do gato. Alô São Paulo, bom dia Brasil. Folhinha virando na alvorada ainda do verão. Então eu gosto de dizer que foi uma relação de ódio com o programa e depois de amor, né? Sempre é amor e ódio. Mas é um ódio sem querer. Sem querer, claro, porque você tá ali meio inconsciente. Se ouviu o miado do gato, vão me chamar. Tá passando de tarde um gato mia, você já teve uma pedra. Isso, e muitas pessoas se identificam também, ali o pai, a mãe fazendo café, passando no coador, aquele cheirinho, o aroma do café e o miado do gato e a escola, e vai então, eu tenho essa memória do programa. Já ali com meus 8, 9 anos. Que horas começava o programa? Ou começa ainda, né? Hoje, 5h30 da manhã. Mas a maior parte
do período, ele começou às 6. Ele começou funcionando das 6h30 às 7. Apenas meia hora num período inicial de testes, depois se estendeu para 6 às 7 e hoje, já há um bom tempo, das 5h30 às 7 da manhã. Puxa vida. Então, para os notívagos e os que acordam para ir trabalhar. Com certeza, com certeza. Um programa muito informativo que tem a marca, né, a impressão digital do nosso mestre José Paulo de Andrade. Justamente. Então, na época, o programa era levado avante pelo Zé Paulo de Andrade. A gente fala o Zé Paulo de Andrade, né? Zé Paulo, né? Zé Paulo, né? O Zé Paulo, No Pulo do Gato, só o Zé Paulo. Porque ele começa, Ralph, pouca gente sabe. O Zé Paulo não foi o único apresentador do Pulo do Gato. E nem o primeiro. O primeiro foi Rafael Martins Joia Júnior. Joia Júnior. Isso, quando ele é escalado pelo então diretor artístico da Bandeirantes, Hélio Ribeiro. O programa começa em 2 de abril de 1973 e o Hélio, por ter ali alguma rusga no campo pessoal com o Zé Paulo, não escala o Zé para apresentar o programa, escala o Joia Júnior. Só que o Joia Júnior apresentava um programa no final da tarde da Bandeirantes, era sindicalista, deputado, tinha uma vida muito intensa no período da tarde e da noite, e o Joia não aguentou o tranco, chegar de madrugada na Bandeirantes. Praticamente não dormia, né? Não, e tanto é que no primeiro programa ele comete uma gafe. Né? Ao invés dele começar o programa e falar, olha, são 6 horas e 30 minutos da manhã, ele fala assim, olha, são 18 horas e 30 minutos. Porque fica fechado no estúdio para a noite. E o Zé Paulo toma conhecimento do Pulo do Gato pelo rádio em casa. Tanto que quando ele ouve o Joia falando isso, são 18 horas e 30, ele dá um pulo da cama e fala para a ex-mulher, né, que na época era a esposa dele, Nadira, olha, perdemos a hora. Perdemos a hora, dormimos 12 horas seguidas. Aí, na sequência, o Joia corrige e fala, opa, não, então tá tudo certo. Mas nesse momento que ele tem informação que está surgindo um programa novo na Bandeirantes. Só que o Joia fica menos de 2 semanas. A gente levanta, durante a pesquisa, que na primeira semana o Joia falou, ó, isso para mim não dá, escala outro. E aí o Hélio Ribeiro dá o braço a torcer, escala o Zé Paulo, que era locutor do Primeira Hora, né, e também fazia ainda suas reportagens de campo, e escala para a apresentação do jornal. E aí, em 2 semanas, o Zé Paulo assume e para uma trajetória super vitoriosa aí que completou, agora no mês de abril, 46 anos. É uma trajetória miserável de boa, né? Porque o que pode ter acontecido para ter esse boom, esse sucesso? A impressão que eu tenho mesmo quando eu era criança, que eu ouvia, é que sempre foi um programa de sucesso, sempre foi um programa exitoso e que todo mundo ouvia. Todos os meus amigos ouviam. É verdade. Eu costumo dizer que não tenha ninguém, né, pelo menos no estado de São Paulo, que não tenha ouvido o Pulo ou que conheça alguém que já tenha ouvido o programa. Mas isso que é fenomenal, porque antes você não dispunha das ferramentas midiáticas como você é expert que tem hoje. Então, quer dizer, foi literalmente no gogó. No gogó. E num tempo, se você colocar ali, período da ditadura militar, né, o Pulo teve uma das suas grandes bandeiras, a defesa do consumidor, quando ainda não se tinha o Código de Defesa do Consumidor. Não, e toda a comunicação por carta. Código é de 90, pô. Toda a comunicação por carta. Sim. Então, hoje telefone, né? Telefone menos, mas maioria carta. Então, veja só, tudo isso deve-se ao talento mesmo do Zé Paulo. Porque se nós formos analisar, Ralph, toda a história, ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Tínhamos um diretor que não se dava bem no campo pessoal com o apresentador. Né? Que o Zé era para ter sido escalado logo de início. Não é por causa dessa birra. Depois entra, né? E toda aquela dificuldade de início, de relacionamento. Então, se não esse talento, né, do José Paulo de Andrade, essa forma dele de conduzir, de agir, que a gente traduz um pouco de tudo isso no livro, toda essa transparência, né, esse elo, porque ele cria um elo com o seu público, com o ouvinte. Né? O emissor, Zé Paulo, com o receptor, que é o ouvinte. Então, ele criou um elo. Tanto é que isso vai passando de geração em geração. A gente vê isso muito forte. Pessoas falam, olha, já estamos na 4ª geração de ouvintes. Né? O pai que passou para o filho pro neto, neto, bisneto. Isso vai... Então, essa persistência do Zé Paulo e essa busca pela perfeição, eu diria, porque o Zé é uma pessoa que ele gosta das coisas muito corretas.
Ele é muito dedicado. O Zé Paulo trabalhou na Bandeirantes 10 anos sem férias. Sem férias. Tem que gostar. Sem folga. Né? Tem que gostar. E quem conviveu com ele, como eu tive a oportunidade e o privilégio, eu sei que o Zé é assim. Ele é muito exigente, mas ele é aquela pessoa exigente que gosta das coisas corretas. Porque tudo isso se traduz no respeito ao ouvinte, no respeito pela informação correta, no respeito pela checagem, na veracidade, sem atropelos, sem pressa, nada de querer dar furo. Né? No jargão jornalístico, a gente fala muito em furo jornalístico, quem dá notícia primeiro. O jornalista, o Zé Paulo, o jornalista ou o repórter vive disso. Isso, né? Mas com o Zé Paulo, que eu pude absorver nesse tempo estando ao seu lado, que eu pude aprender com ele, você tem que fazer a notícia e a reportagem preparada de uma forma muito bem feita, né? Em respeito ao ouvinte, respeitando as fontes, dando liberdade a todos, ouvir todos os lados, né? Acho que só assim você constrói uma notícia de qualidade. Perfeito. É o que eu, garoto ainda, eu sentia isso nos mais velhos que assistiam o programa. Então, os comentários, a partir dali, é que eram levados ao campo. Ou seja, o Zé Paulo falou, o Trabuco tinha o... Vicente Leporassi. Anteriormente era o Trabuco, né? O Vicente Leporassi. Vicente Leporassi. A impressão que dá também é que a Rádio Bandeirantes, agora é um complexo, né? O Grupo Bandeirantes, procura sempre se pautar pela honestidade da informação, sem demérito às demais, naturalmente. Por que eu achava isso? Porque eu tinha o quê? A Rádio Bandeirantes. Qual é uma outra rádio que a Jovem Pan veio bem depois, né? Isso, você tinha também no começo, antes CBN da CBN, mas você tinha a Excelsior, né? Excelsior. Antes da CBN fez também. Parte do Grupo Globo e tal. Isso, Rádio Tupi, né? Nacional do Rio de Janeiro. Mas a Rádio Tupi tem uma característica de novelas e tal, essas coisas. Né? Como a Bandeirantes teve também, né? Teve também? Teve também, com os programas de auditório, né? Aqueles programas... o próprio Zé Paulo foi apresentador, Salomão Esper. Então, todos esses programas, eles pautavam as rádios, principalmente na década de 60. Né? E um pedacinho da década de 70 também. Tanto é que as rádios tinham um diretor artístico. O Hélio Ribeiro era diretor artístico da Bandeirantes. O Hélio Ribeiro, aquele que tem o vozeirão. Isso. Os senhores. Isso cara, mesmo. Né? Foi um gênio, né, da comunicação. Muito bom. Então, na época de estreia do Pulo, em 73, nós tínhamos o Hélio Ribeiro, diretor artístico, e tínhamos o Jair Brito, diretor de programação. Então, por que diretor artístico? Porque tinha toda a parte artística. Mesmo os programas de auditório, não era diretor de jornalismo. Não. Diretor de jornalismo vem bem depois. Tanto é que o Zé Paulo, ele foi diretor de jornalismo por um longo tempo da rádio também. Mas na estreia do Pulo não havia esse cargo ainda nas emissoras. Fantástico. Eu dizia que as conversas de bar, de restaurante, dos escritórios, eram sempre a partir do programa. Aí eu ouvi no programa, o Zé programa Paulo pautava falou... o dia a dia do cidadão e é assim ainda hoje. E como é que... Sim, é claro que agora um pouquinho mais adensado e tal, né? Mas como é que você entrou lá garoto, né? não, nem tanto, né? Mas garoto. Isso, eu entrei na Bandeirantes em 2002, então tinha ali 33 já anos. Não era tão garoto. Já não era tão garoto. Em termos cronológicos, mas era um garoto em termos jornalísticos. Com certeza, Agora, certeza. Como é que você se sentia? Deve dar uma tremedeira miserável você se deparar com aqueles ícones todos. Deu. Será que eu estou sonhando? Eu estou aqui na frente do Salomão, do Zé Paulo. Eu imagino que deve ser... deu. Eu comecei no horário... Não só uma tremedeira, como uma temeridade miserável. Com certeza. Você está ali de frente, do lado de ícones. Perfeito. Do jornalismo, né? São referências. Isso mesmo. Então, eu comecei num horário, assim, um tanto quanto ingrato, entrando meia-noite. Eu começava a trabalhar meia-noite. E eu que diria que nunca ia trabalhar no período noturno. Mas surgiu a oportunidade de fazer um estágio, eu entrei para trabalhar meia-noite. E eu sabia que o Pulo começava às 6, naquele tempo era 6, em 2002. E com o avançar do horário da madrugada, eu falei, já vai passar o Zé Paulo aqui. Peço um autógrafo ou não? Não? Eu sempre fui muito reservado. Eu falei, só vou olhar e no máximo dar um bom dia. E o Zé, ele já chega
em cima da hora do programa, poucos minutos antes de começar, já entra direto no estúdio. E a Silvânia Alves já E está a com tudo pauta? pronto. E a Não, pauta? a Silvânia Alves já passou tudo para ele, Ah, já está tá. tudo ali. É uma conexão muito grande. Bom, também estão juntos Estão juntos há milênio, 25 né? anos. Lógico. Um sabe o que o outro pensa, né? Não, e aí o Zé passou, bom dia, acho que nem me notou ali na redação. Aí depois, quando ele saiu, né, o Daniel Batista, que era o responsável da madrugada, me apresentou para o Zé Paulo. E tanto é que poucos dias depois eu já faço uma foto com o Zé Paulo, e aí já começa uma intimidade, porque eu apurava as informações na madrugada e levava para ele registrar. E pouco tempo depois ele falou, não, você mesmo dá aí, você mesmo fala. Ganhou confiança. Isso mesmo, eu comecei com uma inserção por programa e tinha programas que eu entrava 4 vezes, que é muita coisa. Porque o pulo, ele é a toque de caixa, né? Ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. O Zé imprimiu esse estilo, porque é um estilo realmente quem acorda cedo, quer saber das notícias, não quer perder tempo. Então a gente vai se moldando ao estilo do programa e do apresentador também. Sim, eu acredito que eu consegui absorver isso com uma rapidez assim que se exigia no momento, e consegui me encaixar ali na equipe do programa. E isso criou uma têmpera que você leva hoje? Quer dizer, como é que você imprime o que você aprendeu naquela época? Tem muita diferença do que você tem que fazer, porque hoje você é um assessor de imprensa da PUC, Isso aqui mesmo, em São Paulo. Isso mesmo, da nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Perfeito. Eu diria que só enriqueceu, não só o currículo, mas a minha carreira. Essa passagem pela Bandeirantes, em especial pelo Pulo do Gato. E é claro, você está ao lado do Zé Paulo, você poder, só de você observar como que ele age, como que ele conduz, não só a notícia, ali naquela 1h30 de programa, mas como ele lida com as informações, no trato com o ouvinte, e tudo isso é muito enriquecedor, né, Ralf? Tudo isso te agrega muito na sua carreira. Então eu tive essa grande oportunidade, essa felicidade de poder estar ao lado de pessoas como o Zé Paulo, que eu aprendi muito, e coisas que eu levo e vou levar para a minha vida toda. Você faz um espelhamento, né? Você vê, Com opa, certeza. quero ser igual a esse cara aí. Com certeza. E o principal que eu acho do Zé não é nem o lado profissional dele, é o lado humano. O Zé é um cara assim, um tanto quanto turrão, cara fechado, Marrento, né? Muito de dar risada. Parece marrento, né? Mas é uma pessoa que ele acolhe, né, esses profissionais jovens que estão chegando de uma forma que te dá segurança, né, te dá oportunidade, porque são poucas pessoas, eu acho, que fazem isso dessa forma. Uma Sim. pessoa da importância que o Zé tem Que atingiu esse para o grau, jornalismo, esse para a nível, né? comunicação, e pega um profissional jovem que está chegando ali e começa a ensinar mesmo, literalmente ensinar. Eu já ouvi falar isso, eu sei que você não precisa do meu testemunho, óbvio, mas eu já ouvi isso que você, tipo assim, puxa vida, eu fui lá com medo, eu fui lá falar com o José, né? José, ninguém fala Zé, né? José, que eu sou muito amigo, nem conheço. Mas eu fui lá falar, nossa, o cara, como é que a moçada fala que ele tem uma boa, não é o astral, tem ânimo, e incentiva, parece que é a primeira vez que está falando. E dá oportunidade. Junto. Mas Perfeito. ele não dá oportunidade para aquela pessoa que surge do nada, para a pessoa que busca, Claro. né, que entra em contato. Tem vários depoimentos no livro de pessoas que encontraram o Zé, pediram uma oportunidade, ele dá, mas a pessoa tem que retribuir. E aqueles que retribuíram têm o seu reconhecimento. O Zé Paulo valoriza essas pessoas, então isso eu vi muito lá na Bandeirantes com ele. E eu sei que até hoje é assim, né? Os novos jornalistas que chegam têm essa oportunidade, essa liberdade. No teu livro, inclusive na introdução do livro, tem uns depoimentos que são emocionantes. Né? Emocionantes, De porque... gente que ele praticamente salvou, né? É isso. Então, o Zé tem todo esse jeito, mas por dentro é um grande ser humano, um grande cara que abraça, que acolhe, que dá oportunidade, que valoriza, que cobra também. Porque tem que ser assim, né? Não, mas só que ele é a pessoa que faz a diferença na vida de qualquer um. Só o fato de você ter essa trajetória toda, sem nenhuma pecha, sem nenhum boato que seja,
Eu acho que hoje em dia já é um grande negócio. Com certeza. Porque hoje você coçou o braço no Afeganistão, os caras estão sabendo. Tudo muito Então, rápido, é instantâneo. Exato. Você melhor, muito melhor do que eu e do que nós, sabe disso. Você é professor de atividades midiáticas. Então, você sabe. Então, uma pessoa que conseguiu ter essa trajetória toda, amealhar esta fama boa e uma homenagem como a que você está prestando, que aliás é justíssima, e como eu falei no início, absolutamente necessário, porque um cara como esse não pode se perder na noite dos tempos. Não pode, não Tem pode. que ficar ali e ser efetivamente, como você bem chamou, uma referência. Algo que os novos jornalistas, não só os novos jornalistas, qualquer atividade, Qualquer ramo, qualquer segmento. ramo, porque a imagem que ele passa, embora audível, né, de honestidade, de honradez, é algo que você precisa muito hoje, particularmente nesse país, e que a gente não encontra em cada esquina. São poucas referências, né, Ralf? Eu diria que hoje Pouquíssimas. você tem conta nas mãos, e nas mãos que tem 5 dedos, tá? É verdade, é Você verdade. conta nas mãos. Se nós considerarmos o Pulo do Gato, um programa que completou agora 46 anos, em abril, mas a trajetória do Zé é muito mais extensa do que isso, é muito mais longa. O Zé tem quase 60 anos de Começou jornalismo. como? Começou em 1º de janeiro de 63, na Rádio América, e ele acaba sendo contratado, América. e isso como rádio escuta ali como estagiário, por quem? Salomão Esper. Então, o contato deles vem dessa época. Esse casamento que eu diria... Ele foi foquinha do Salomão? Foi foquinho do Você tá Salomão. brincando? Foi. Então, por isso, Nossa toda essa amizade de Senhora. quase 60 anos. Esse casamento que eu diria, no bom sentido, entre os dois. Você vê a volta que o mundo dá, né? E sempre estiveram juntos. Sempre estiveram juntos. Porque quando a América ela já era de propriedade da Bandeirantes. O senhor João Saad era o dono. E quando ele viu eles despontando lá, trouxe os dois para a Bandeirantes. Então, o Zé, quando assume o Pulo, o Zé já tinha 10 anos de carreira. Já era um nome consolidado, né, no rádio. Então, quando ele chega na Bandeirantes, primeiro ele vai ser repórter de campo. Né? Não consigo imaginar isso. Então, até há poucos dias a gente estava fazendo uma palestra em Cananéia e eu levei o áudio do 1000º gol do Pelé. Né? E o Zé Paulo o Zé era repórter Você tá de campo, brincando? lá no dia 19 de novembro de 1969. Atenção, correu pra bola, Pelé, parou, atirou. Aplaudindo, personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. Mas ele era repórter de campo e também fazia alguma outra Também coisa? era locutor tá. no Primeira Hora. Então, 19 de novembro de 1969, lá no estádio do Maracanã, 11 horas e 23 minutos, o mundo parou. Quem ouve o Zé no Pulo e não sabe dessa história se surpreende. Né? Então veja o tamanho da trajetória, da carreira do Zé. São Claro. 60 anos quase de jornalismo. Você vê, eu me lembro de ter visto o 1000º gol do Pelé, mas infelizmente não me lembro da narração, porque eu via pela televisão já, né? Isso, porque na verdade ele era repórter de campo. Eu não me lembro agora o nome do narrador, Enio Rodrigues, talvez. Então veja só a trajetória. Em 69, já era um repórter renomado, para estar lá cobrindo o 1000º gol do Pelé. Você concorda, Ralf? Sim. Né? Então veja só, em 69 o Zé já era um repórter de campo de destaque. O Zé já era, ele já não é exagerado, né? Escuta, e tem algum prazo para esse programa acabar? Ou vai... Não tem prazo. Só quando o Zé sair? O Zé é o programa. Perfeito. Né? Eu defendo isso no Ele livro. é o programa. Isso. É importante dizer, para quem nos acompanha, o livro foi fruto de uma dissertação de mestrado. Perfeito. Né?
Eu fui estudar o pulo, a linguagem do pulo, e mais importante do que estudar foi resgatar essa memória. Muitas informações estavam se perdendo, as pessoas vão falecendo, levando consigo as informações preciosas. Foram mais de 30 entrevistas para fazer essa dissertação de mestrado, e essa dissertação ela foi defendida em 2015. Passamos 2 anos aí trabalhando a adaptação, feita pelo meu amigo e irmão Mark Tawil, um grande jornalista também que teve uma participação muito grande na adaptação desse conteúdo. E aí só aí que vira livro. Mas antes tem uma pesquisa, né? Tem uma pesquisa acadêmica onde a gente dissemina conhecimento com essa pesquisa. E o que nos dá mais orgulho é compartilhar com todo mundo o fruto da pesquisa, que é o livro. Então, nós resgatamos toda essa trajetória do programa, porque aquilo que não se registra se perde. Perfeito. Então, devidamente, esse programa está documentado, todas as suas etapas, e todas vitoriosas, e o Zé é o programa. Então, a gente defende que quando o Vicente Leporassi morreu, o Trabuco acabou. Né? E é claro que a gente quer que o Zé tenha muito fôlego, e fôlego de gato, 7 vidas, para continuar tocando esse programa da forma magistral que ele toca. Porque ele é o programa. Né? No depoimento, um dos depoimentos que ele me deu, ele falou: eu sou o pulo do gato e o pulo do gato é o Zé Paulo. Não tem como dissociar, separar um do outro. Então eu acho que isso resume bem. Ele é o programa, o Zé é o E programa. você falou uma coisa interessante, que é essa trajetória e tal. E se você pegar a voz do Zé Paulo de 45 anos passados até hoje, a voz é a mesma. Não A mudou. voz é a mesma. Ela Normalmente a pessoa fica com a voz mais cansada, mais grossa e tal, né? É a mesma. O mesmo dinamismo, a mesma credibilidade, que eu acho isso Sim, fundamental. porque isso passa na voz, né, Rafa? Passa. O ouvinte, passa, ele passa. identifica. Assim como a câmera flagra quando você não está sendo sincero. Claro. Então, o ouvinte, a gente defende um pouco isso no livro, ele se identifica com o Zé Paulo, porque é pela voz. Ou é o que eu sou ou é o que eu quero. É isso aí, pela voz. Então ali, um comentário do Zé, o ouvinte fala: é isso que eu queria dizer. Ele disse o que eu queria ter dito. E isso vai criando uma relação. E com isso, toda essa transparência do Zé Paulo, ele passa pela sua voz. E isso faz com que haja essa identificação. Ele E esse público tão fiel. E fica literalmente a voz do povo, né? É a voz do povo. É a voz do povo. Né? Sem querer dar uma de chavão aqui. Claro, mas claro. é isso aí. Claro, então... Vamos dizer, a voz é a representatividade do povo. Não sei o que é melhor, mas em resumo é os dois. Porque ali... Os dois, olha que horrível. É os dois, não tem outro jeito. Ele está exercendo um papel, ele está representando uma parte da sociedade, da população. Ele está representando os seus ouvintes. Se ele tem uma gama fiel de ouvintes, é porque aqueles ouvintes se sentem representados. Sim, como você falou, isso transmite às gerações. Né? Transmite, porque aquilo que é bom para mim, o que eu gosto, que eu me identifico, eu quero passar para a minha geração. Olha, esse programa faz a diferença na minha vida, eu quero que você ouça. Então, nos lançamentos que a gente tem feito do livro, a gente tem visto isso. Um dos depoimentos que acabaram me marcando foi em Santo André, que foi o filho, né, um rapaz, que levou o pai e levou o filho pequeno, bebê ainda. 3 gerações. 3 gerações. E ele falou assim: o que eu aprendi com esse programa, graças ao meu pai, eu quero que o meu filho, quando crescer, aprenda também. Então veja como é forte. Que o Zé sobreviva por longo tempo. Por longo tempo, com essa com mesma certeza. pertinácia, com essa mesma atividade. Já é o programa mais antigo jornalístico do Brasil. Hoje já é. Já é. Não tem programa que tenha só na sua grade jornalismo mais antigo que o Pulo. O Pulo é recordista. Que bom. Meu caro, desafortunadamente o tempo escoou. Que rápido! Ainda bem, né? Eu tenho certeza absoluta que eles adoraram você e que as suas informações foram muito bem absorvidas e que naturalmente vamos contribuir, não que ele precise disso, para que o programa tenha um pouquinho Com mais de certeza. Qual É o a nosso hora? papel. E você hoje está na PUC como assessor de imprensa da PUC. Isso, sou coordenador de comunicação institucional da nossa PUC, essa grande universidade que me dá muito orgulho estar lá, e temos uma equipe maravilhosa na E comunicação. nós paulistas temos muito orgulho dela, com toda certeza, que fica na rua Monte Alegre, em bairro Monte Alegre, Perdizes. 984, aqui em Perdizes, é um dos marcos da nossa cidade, a PUC. De verdade. Meu caro, muito obrigado mesmo, em meu nome, em nome de todos eles, pela tua participação.
Nós sabemos e imaginamos o quanto é difícil para você vir até aqui. Meus parabéns mesmo. Obrigado. Pela edição do livro, por ter conseguido fazer com que eles falem com você sobre isso. Para você não foi nenhuma dificuldade, é até uma covardia, né? E que esse livro leve efetivamente às finalidades que se destina, ou seja, que todo mundo saiba o que esse pessoal significou e que significa ainda para todo o sistema de rádio e para os brasileiros. Com toda certeza, agradeço o convite, Ralph, deixo um abraço para você e para todos que nos acompanham. É sempre um prazer falar da boa comunicação, do bom jornalismo, em especial desse ícone, né, desse amigo que é o Zé Paulo. E que persista por longo tempo. Se Deus quiser. Ok. Pessoal, muito obrigado pela companhia, sempre com os agradecimentos ao pessoal da técnica, que sem eles nós não estaríamos aí nos espaços midiáticos que você dispõe, que vocês possuem. A Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre todas as portas do universo lusófono, a partir de Lisboa, www.com, e a jornalista Marta Lanzoni, que nos pautou este ilustre senhor, sem o esforço da Marta Lanzoni, uma assessora de imprensa situada em Campinas, realmente nos levou ao sucesso. Com certeza, um abraço para Marta. Marta, o telefone da Marta é 19, em Campinas, 98338-9675, que é uma menina, também não tão menina, né? É uma menina do nosso... Jornalista fantástica. Jornalista muito boa e que sempre traz bons produtos. Pessoal, muito obrigado mesmo pela companhia, pela audiência, pela paciência principalmente. Tchau, tchau.